eternidade. E cada dia que esse lugar seja glorificado, que nós venha fazer o perdão, que nós venha fazer o perdão de coração, de alma, de espírito, porque tu mereces, Senhor, mais do que nós imaginamos, mais do que pensamos, mais do que nós imaginamos. Que nós estamos em nada, Pai, a misericórdia, o amor de Deus. Senhor Deus, amado Pai, nós te glorificamos. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos concedido. Eu agradeço ao Senhor, Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido neste dia, em que muitas dúvidas houveram, muitas das quais nem sequer nos demos conta, mas o Senhor em todo o tempo esteve conosco e está conosco aqui neste lugar, Senhor. E eu clamo a Tua presença te pedindo que o Senhor nos guie nesta noite pelo Teu Santo Espírito, a fazer a Tua vontade, Deus. Nós ainda estamos regozijantes, ó Deus, por tudo que o Senhor nos fez neste final de semana que passamos juntos, na festividade de nossas crianças. E isso nos faz, Senhor, sempre querer mais de Ti, conhecer mais do Senhor, e estamos aqui nesta noite para lhe prestar mais um culto, Pai. Que a Tua mão poderosa seja sobre nós, guardando também nossos irmãos que estão em casa, que não puderam estar neste local, Senhor, para Te adorar, mas que possam estar na Sua casa adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor juntamente com esta igreja. Em nome de Jesus Cristo, guarda as famílias, guarda os lares, meu Senhor, nesta hora. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por ouvir as nossas orações, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pelos milagres, Pai, que temos ouvido. Louvado seja o Teu santo nome. Eu agradeço ao Senhor por cada uma das vidas que aqui estão. Senhor, se conosco, fala conosco, e assim Te glorificamos. Também agradecemos em nome de Jesus. Amém e glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, a toda a igreja. Amém. Que o Senhor os abençoe, os irmãos que estão em casa, que a paz do Senhor seja convosco. Vamos nos colocar de pé para juntos orarmos e agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vou pedir para o pastor Edson fazer essa oração. E em seguida, o irmão José Maria vai louvar o Senhor. Amém? Somos com a paz do Senhor. Que precisa de oração, irmão, nesta noite. Oramos, querido Deus, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos e Te adoramos nesta noite, por tudo que o Senhor tem feito, por nos trazido até aqui, Senhor. Eu Te peço neste momento por todos os irmãos que precisam de uma vitória, que precisam de uma bênção nesta noite. Abençoa todos que entraram por essa porta, ao ouvir a Tua palavra. O Senhor fale com cada um deles conosco, e aqueles que ficarem em casa, Senhor, sejam abençoados neste momento através da oração dos Teus servos. Meu Deus, fica conosco nesta noite. Nós Te agradecemos por tudo. Deus, damos-Te glória porque Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Amém. O operador Zé Maria vai louvar o Senhor por meio da harpa. Nessa oportunidade também vamos contribuir com dízimos e ofertas. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus está da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus com o hino de número 312. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é poderoso e fiel para nos abençoar.
né? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos louvar. Subiu triunfante para o céu, Senhor. Assim mesmo vai me voltar. Eis que vem leve o Salvador. Quando falarei ecoar, com muita prudência eu quero estar, esperando por meu Senhor, e sempre a terra que me guiar, até que venha meu Salvador. Com Cristo encontrar-me gozoso irei, com feitas obedecer, comigo ao céu nesse dia terei, grande de glória Graças a Deus, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Mateus, capítulo de número 18. Aleluia, glória a Deus.
Mateus 18, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade, vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos do céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes debaixo, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu pensava em trazer hoje algo sobre renúncia, né? Mas, em virtude aí dos últimos acontecimentos, e logo depois de uma festividade, né? Cheguei em casa depois da festividade, já mandaram aí uma situação de um vídeo muito horrível, né? Nojento, asqueroso. Tudo que você pensar aí que causa até, né, realmente náusea na gente, é o que a gente pode descrever esse vídeo. E aí aquilo na hora me fez refletir como que foi lindo estarmos aqui no final de semana, vendo nossas crianças sendo cheias do Espírito Santo, se derramando na presença do Senhor, as palavras, né, do sábado e do domingo que foram pregadas aqui. E aí me veio esta passagem, né, como que o mundo, na sua imoralidade, tem escandalizado os pequeninos do Senhor. E aí os pequeninos nós temos as crianças como referência aqui também, mas também aqueles crentes sinceros que são escandalizados por conta de tudo que está acontecendo no mundo. Isso havia de acontecer, é palavra de Deus se cumprindo, mas ai daqueles por quem este escândalo vem. Então, refletindo aquilo e vendo, até eu ia assistir todo o filme para poder entender melhor, não para dar ibope, nada disso, mas porque a coisa é terrível, e é que a gente tem falado há muito tempo aqui, que às vezes nós estamos tão acomodados com a nossa salvação, né? Estamos acomodados, somos salvos, temos Cristo, temos vindo à igreja, oramos, ouvimos a palavra, cantamos louvores ao Senhor, que nós esquecemos que estamos ainda neste mundo. Não somos do mundo, mas estamos aqui peregrinando e temos uma missão aqui. Se estamos aqui é porque é uma missão
que nós temos que cumprir. A minha parte ainda não foi cumprida. O dia que a minha carreira aqui se encerrar, o Senhor me recolherá, se não for no arrebatamento. Mas se estou aqui ainda passando por todos os percalços deste mundo, da situação como o mundo está, é porque nós temos uma missão aqui. Mas como que nós vamos cumprir uma missão se nós nem sabemos o porquê? Ou o que vamos combater? Como vamos militar no exército de Deus se nós não sabemos nem qual é a guerra que nós estamos lutando, contra quem nós vamos combater? Então é por isso que é importante nós estarmos atentos, ou como diz o povo, antenado nas coisas que estão acontecendo. Isso não quer dizer participar das coisas, mas conhecer. Já disse, a boa estratégia daquele que vai para a batalha é conhecer as estratégias do seu inimigo. Senão você vai lá sem conhecer nada, sem saber o campo que você está entrando, a guerra que você está lutando, muito facilmente nós podemos perder essa guerra, porque não sabemos nem que armas vamos usar, como que nós vamos combater. Nós vimos lá no evangelismo, e depois nós vamos conversar com os adolescentes, eu falei, vocês vão evangelizar, e vocês vão ter que estar juntos, os três têm que estar juntos. Enquanto um evangeliza, os outros dois têm que estar acompanhando, porque coisas podem acontecer. Então um rapaz conhecedor da palavra, foi e acabou evangelizando um dos nossos adolescentes. Amém, porque ele só falou da palavra de Deus, não teve nada demais. Mas poderia ser alguém que ia confrontá-los através da palavra, ou pela palavra. E é por isso que a gente fala que nós temos que conhecer a palavra de Deus. É por isso que nós insistimos aqui que nós temos que ler a Bíblia e meditar na palavra de Deus. Não é só ler, Ler para poder meditar, tá bom? Então, irmãos, é algo terrível que está acontecendo aí. E nós temos que falar sobre isso. Então, aí nesse trecho do capítulo 18, então, começa com aquela discussão entre os discípulos para saber quem era o maior, quem vai ser o maior no reino dos céus. E essa discussão permanece até os nossos dias. É uma disputa para saber quem é o maior, quem aparece mais. Quando na verdade nós devemos descobrir, ou lutar para aparecer menos, a fim de que o Senhor apareça sempre. Que nos nossos cultos, eu estou aqui pregando, estou aos olhos dos irmãos visíveis, estou aqui numa posição de destaque, estou em cima do púlpito, mas o que deve sobressair aqui não é a minha presença física, mas a palavra de Deus. Então, nesse caso, eu diminuo aqui para que o Senhor seja exaltado. Toda honra e glória deve ser dada ao Senhor. Mas eles estavam disputando ali entre eles. É a mesma coisa aqui na igreja, ficar disputando com os obreiros do púlpito, com os cooperadores, diáconos, quem é o melhor obreiro? Misericórdia. Mas eles estavam fazendo isso. E aí o Senhor usa uma criança como um exemplo de como deve ser o comportamento do crente. Como que o cristão deve se comportar? Qual é o sentimento? Qual é a atitude que deve ter? Qual é a conduta de vida? E a criança, quando nós refletimos o comportamento delas, nós que temos filhos, e enfim, todos podem perceber, se não só os pais, mas todos podem perceber. Nós vemos muito ali caracterizado, ainda que elas não tenham esse discernimento, esse entendimento da palavra de Deus, ali você consegue ver o fruto do Espírito Santo, revelado na forma como elas se conduzem. Foi dito aqui, e nós já podemos, depois eu vou trazer mais algumas características, a forma como elas reagem ao que está acontecendo ao redor dela. Em casa, quando porventura o pai ou a mãe discute, quando há problemas em casa, em relação a elas mesmas, quando apanham, quando são castigadas, e logo depois tem aquela questão da desculpa, como foi dito aqui no domingo, como tão facilmente elas se desculpam. A sinceridade delas, às vezes até a sinceridade é complicada para a gente controlar, Está até com receio. O João já tinha revelado um mistério aí no sábado, Foi no sábado? Acho que foi isso aí. Depois eu estava com receio dele revelar um outro mistério no domingo. Porque é sincero, sai naturalmente, às vezes até nos constrange em alguns momentos. Mas é da criança, pela sua falta de malícia, pela sua inocência. Então, olhando para uma criança, e Jesus pediu para que nós tenhamos o mesmo comportamento dela, nós vamos observar essas características. E aí, como é maravilhoso. E aí, também não é ser infantil,
Não é ser infantil. Tá? O Senhor vai falar que a gente tem que ser, os irmãos me ajudam a lembrar, se eu esquecer, tem que ser inocente como a pomba, é isso? E prudente como a serpente. Né? Então, a nossa inocência como adulto não quer dizer sermos tolos ou infantis imaturos diante das situações, das circunstâncias da vida. Mas é o que? Não ter uma malícia, não ter pensamentos maus em relação a qualquer situação, qualquer coisa. É agir de má fé. A criança ela age de boa fé mesmo quando erra, por causa dessa sua inocência. E é por isso que nós não batizamos crianças. Uma, porque elas não têm ainda total discernimento do que é certo e do que é errado, elas não conseguem discernir isso. E elas são pecadoras. E quando entenderem, vão precisar confessar Jesus e se arrepender dos seus pecados. Mas este pecado, que é natural, que habita nela por conta da queda, não a domina, não a influencia, porque ela não tem esta consciência ainda. Então nós não batizamos crianças também por essa razão. Tanto que o Senhor Jesus diz o quê? Que delas é o reino dos céus, elas já são herdeiras. Se hoje houver um arrebatamento aqui, bom, aqui todos irão. Elas irão também, mesmo que não tenham descido as águas, que não tenham sido batizadas com o Espírito Santo, que não tenham até confessado ao Senhor como seu Salvador, publicamente. Mas pela sua condição de santidade, de inocência, elas irão também para o reino dos céus. Então, e esses homens discutindo ali tanta coisa importante, e também nos traz o pensamento que nós devemos focar no que é necessário para nós nos nossos dias. É ter aquela visão de reino, a visão do reino dos céus. Nós às vezes nos perdemos com discussões, com debates que não edificam em nada e não nos levam a lugar nenhum. Ficamos parados ali debatendo, discutindo situações que, disputando entre nós, quando nós deveríamos, na verdade, correr aquela com paciência ainda, a carreira que nos está proposta para alcançar uma vitória, a coroa da salvação, a coroa que está de glória reservada a todos nós. Tá? Então, nós vemos aí que ele vai falar primeiro da conversão, que precisa se converter e se fazer como a criança. Não é ser criança, é se fazer como elas, na sua atitude, olhando para o comportamento que elas têm. Ele fala dos escândalos. Primeiro, escandalizar esses inocentes, esses pequeninos. Também aplicado aos crentes sinceros. Porque às vezes, irmãos, olha, às vezes tem umas perguntas que nos chegam que é até cansativo. As pessoas querem insistir em que o pastor dê aval para o pecado. Mas não está escrito, mas isso e aquilo. Não. Se você quer fazer, faça. Não fique esperando eu assinar embaixo, eu concordo com isso, não. Se já falou que não, é não. Agora, está em dúvida, não é suficiente falar do pastor? Glória a Deus. Vai orar e pedir para o Espírito Santo esclarecer. E ele vai te falar. Vai falar a mim, ele fala para mim também. O que é certo e o que é errado. Mas às vezes tem condutas na nossa vida que nós achamos que está tudo bem e não nos condena. Glória a Deus por isso. Mas para a comunhão da igreja, aquilo traz problema. Porque às vezes um mais fraco na fé, um pouco mais, menos estruturado, menos maduro, aquilo pode ser um escândalo para ele. É por isso que nós temos algumas regras na Assembleia de Deus que não necessariamente são pecados. Se você desrespeito à ordem do ministério, torna-se um pecado, porque você tem uma liderança, você tem uma autoridade espiritual sobre você, tem princípios bíblicos que apoiam as nossas regras, mas para que fazer algo que vai levar o outro ao escândalo, que vai escandalizar o nosso irmão, que vai fazer um pecado pelo escândalo, e às vezes até vai fazer com que ele, na sua dificuldade, venha a cometer o pecado. Como, por exemplo, a bebida alcoólica, nós vamos falar aqui também, se der tempo. Então nós não bebemos. Na Assembleia de Deus não pode, é proibido. Aí ficam os debates. Mas pastor, mas lá na Bíblia não condena que é pecado. Fala assim, olha, diz lá que você não pode se embriagar. A bebida alcoólica faz o quê? Então, para que vai correr esse risco, Deixa esse debate lá para eles. Aqui a regra é essa. Por quê? Muitos dos nossos irmãos da Assembleia de Deus trabalham com pessoas mais carentes, Muitas pessoas que estão nas nossas igrejas, elas estão ou foram libertas, ou estão em processo de libertação, de vício, de álcool. Aí o pastor fala assim, não é pecado ele me ver lá bebendo uma bebida alcoólica.
além do escândalo, isso pode trazer a ele o entendimento que está tudo bem, mas na verdade não é só questão de beber o bolinho pode contaminar todo o corpo. Então, para que nós vamos escandalizar? Então, nós aqui não fazemos essas coisas, entre tantas outras que querem, né, que entre no nosso meio. Nós não vamos deixar. Eu não vou deixar enquanto eu estiver aqui, e que Deus me ajude, porque todo dia é uma pergunta que cansa de se responder. O povo quer furar o nariz, quer furar tudo, quer desenhar o corpo. Não pode. E fim de papo. Se você acha que está bem, mas na igreja Assembleia de Deus não aceita, o que você tem que fazer? É tchau ou não? Se todo lugar aqui eu não consigo me adaptar, eu não vou ficar aqui trazendo o problema para a comunhão da igreja. Eu pego a minha malinha e vou para... Tem lugar para todo mundo, Tem lugar para todo mundo. Tem igreja aí que coloca tambor em cima do púlpito, coloca prancha de surf. Está tudo certo. Apagar as luzes para a juventude ficar aí dançando rock. Cada um tem que saber o caminho que está trilhando e pedir a direção do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Não vamos usar a liberdade que Jesus nos deu através da graça para dar ocasião à carne. Para dar ocasião à carne. Tá bom? Foi um pouquinho para um lado que não estava preparado, mas amém. Então, e Jesus vai falar o quê? Ele fala do escândalo, mas ele também já dá as recomendações para nós, de como nós não devemos agir. Ou o que nós devemos fazer, na verdade, para nos prevenir de cometermos pecados e pararmos aonde? No inferno. No inferno. Então vai falar, arranca da sua vida aquilo que te faz pecar. E aí volta lá a questão da renúncia, que eu pensava em trazer hoje, mas aqui ele está falando, olha, tem que tomar tem situações, irmãos, que a medida tem que ser drástica, por exemplo, a televisão, que era pecado antigamente, era proibido na Assembleia de Deus, depois foi autorizado, hoje ela tem trazido muitos problemas. Eu não digo que deve tirar da sua casa, nada disso, mas usando como exemplo, se aquilo ali já está perturbando o seu lar, está trazendo um problema para você, com a sua família, se é necessário arrancá-la de lá, ore a Deus e arranque. É mais ou menos isso. É tirar da sua vida aquilo que está fazendo você pecar e arrancando você do reino de Deus. Aleluia! Conduzindo a passos largos do inferno. Arranca o olho, arranca a mão, arranca o pé, arranca a televisão, arranca o celular, faz qualquer coisa. O que tiver nos levando ao pecado tem que arrancar da nossa vida. Se é amizade, se é a influência da amizade, arranca essa amizade da sua vida. Cumprimenta, fala oi, bom dia, tchau, tá bom demais. Não há comunhão entre as trevas e a luz, não há comunhão. Se é a amizade que está me fazendo pecar, então eu tenho que abandonar. Eu tenho que abandonar tudo que me leva a distanciar-me de Deus. O que me importa é Deus. Amém? Então, ele está nos dando a recomendação. Como prevenir do pecado? Tudo aquilo que me faz pecar, eu tiro da minha vida. Eu arranco da minha vida. E vai ficar bem. Por quê? Renúncia. Deus se agrada disso. Louvado seja o Senhor Jesus. Tá? Faz a menção faz a menção aqui também, nesse trecho, sobre a parábola da ovelha perdida, mas sempre fazendo referência também a essa questão dos pequeninos, que ele não quer que nenhum se perca. Os anjos do Senhor que trabalham em favor, ministram, são mensageiros de Deus em nosso favor, cuidam de nós. Estão lá de hoje, estão diante de Deus, fazendo a obra do Senhor em favor da humanidade. E eles fazem com zelo, que eles amam as almas que pertencem a Deus. Tá? Então vamos lá. Nós vamos aqui tem umas diferenças nos evangelhos sinóticos. Aqui a pergunta é direta, mas não altera em nada não, tá? A passagem é a mesma, está tudo certo. Não, mas está contraditório, não tem nada contraditório. Em Mateus, a pergunta dos discípulos é direta, é só um detalhe aí que nós vamos fazer com curiosidade. Em Marcos, é Jesus que vai perguntar, porém ele sabia do que eles estavam falando, que eles estavam razoando ali no meio do caminho sobre isso. E em Lucas, Jesus viu o pensamento deles. E aí já nós glorificamos a Jesus para aqueles que duvidam da divindade de Cristo. Tá? E só se Jesus viu o pensamento, ele é Deus.
Porque só Ele pode ver o que você pensa e o que eu penso. Isso aqui, certa vez, pelo Espírito Santo, eu disse certa vez, eu estava pregando uma palavra um pouco, de admoestação, de exortação também. E Deus falou assim, não importa o que eu vejo dos irmãos, mas o que Deus está vendo enquanto a palavra está sendo pregada. Como que nós estamos tratando o alimento que Deus está nos mandando, como que nós estamos tratando este momento que Deus separou para nós estarmos com Ele. Então, Deus, Ele vê os nossos pensamentos. Então, a primeira lição que nós temos aí é que nós precisamos nos converter. Todo ser humano precisa se converter. Então, nós nascemos em pecado, no pecado, passa-se o tempo, temos a consciência, criamos a consciência disso, mas há um momento em que é necessário, tendo entendimento, mudar o caminho. Então, é confessar a Deus e viver uma vida pelo Espírito, andando pelo Espírito, fazendo a vontade do Senhor. Então, ele vai ali tratar, ensinar a esses discípulos algo mais importante do que ser maior no reino dos céus. Alguém lá quis ser maior uma vez no reino dos céus. Sua situação foi terrível. Foi expulso do céu, caiu e está aí perturbando a humanidade. Então, eu não quero ser maior nada, até porque lá nós vamos ser tudo, como já somos de fato no corpo de Cristo, todos no mesmo nível, com funções diferentes dentro do trabalho, da obra de Deus, mas somos todos servos do Senhor. E na glória de Deus será mais igual, ainda se isso é possível, porque lá estão todos em pé de igualdade diante do trono de Deus. Porque não precisa de fé, não precisa de pregação, não precisa de líder, porque o nosso Deus estará conosco e Ele será o nosso templo. Estaremos sempre na presença dEle, não precisa nem ter fé, nem esperança, não precisa de pregação. Estaremos eternamente com Deus. Então, a primeira lição é preciso se converter. Converter é uma mudança de rota. É você mudar de caminho. Lembra que eu falei? Dar um giro de 180 graus. Se um dia alguém falar que dar um giro de 360 graus, não, só 180 graus está bom. Porque 360 graus você volta pelo caminho que você estava, é o que muitos têm feito. Levanta a sua mão, aceita Jesus e volta para o mesmo caminho. Então ele dá o giro completo. Não, é mudar a rota, é mudar o caminho, é se converter no caminho que você está trilhando. Então, precisamos nos converter, é uma mudança de vida, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de atitude. Quem se converte a Cristo, ele é nascido de novo, é transformado pela renovação da sua mente, pelo Espírito Santo. E agora, o que ele faz? Tudo diferente do que ele fazia antes. Então, quando há uma transformação verdadeira, quando há uma conversão sincera, não quer dizer, alguns demoram um pouquinho mais nessa santificação gradativa, progressiva, mas ele muda. Já de cara já se percebe a mudança. Abre-se nele um desejo das coisas santas, das coisas do céu. Ele quer aprender a palavra, ele quer orar, ele quer louvar cânticos que exaltam o nome do Senhor. Ele quer aprender o que ele faz de errado, o que ele deve consertar, como que ele deve se vestir, como que ele deve falar, o que ele deve abrir mão, o que desagrada a Deus. Agora eu me converti a Deus, o que desagrada ao meu Senhor? E ele tem esse desejo, esse anseio, aquele primeiro amor que nós muitas vezes esquecemos dele. Então, precisamos ter essa conversão, uma mudança de vida verdadeiramente, renovados, ser uma nova criatura. Bom, e essa mudança de vida, essa conversão, trata do arrependimento. E isso é pregado na Bíblia o tempo inteiro. Irmãos, nós temos uma dificuldade hoje, porque as pregações midiáticas, aquelas que aparecem mais, porque nós estamos aqui mais escondidinho, na periferia, nas igrejas menores, graças a Deus e para a honra e glória dele, as pessoas têm buscado viver e pregar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. E às vezes ele dói porque confronta, mas não é porque ele causa mal, não é pesado, o evangelho é bom, ele é gostoso, mas no confronto com o nosso pecado, com a nossa situação de pecador, causa-nos dor. Porque lidar com a verdade é algo muito difícil, para alguns é mais difícil ainda. Lidar com a verdade. Todo mundo quer ser afagado, todo mundo quer ser, como eu disse aqui no começo,
quer perguntar, sabendo que é errado, mas para satisfazer a sua vontade, busca em outros a resposta. E eu posso dar a mesma resposta que o evangelista Reginaldo, o pastor Ed, que a irmã Elane, que a irmã Maria Helena, mas a pessoa, enquanto não achar alguém que vai usar a Bíblia para dizer que aquilo ali pode ser feito, não sossega. Aí ela consulta 100 pessoas. 99 diz que não é para fazer, mas uma falou que é. Essa está certa. Porque o desejo de pecar é terrível. Arranca da sua vida, arranca da minha vida. Eu tenho que arrancar. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, que desde sempre começou ali, João Batista anunciou sobre essa necessidade do arrependimento. Mateus 3, capítulo 3, versículos 1 e 2, quem puder ler, por favor. 3, 1 e 2. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus anunciou também, Mateus 4, 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: os apóstolos também pregaram que nós precisamos nos arrepender. Então nós temos aí Atos 2:38 e 3:19 também. Por favor. Tem mais referência, mas vamos nos limitar a essas duas. Atos 2:38 e 3:19, por favor. E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha a si o tempo de refrigério para a presença do Senhor. Amém. Então, primeira coisa aí, se nós não nos convertermos, se não mudarmos o nosso caminho, não tem como nós entrarmos no reino de Deus. Não há possibilidade, isso precisa ser reforçado a cada vez. E às vezes, quando nós pregamos aqui, aí as pessoas dão uma saidinha aí para fora, quando voltam, já esqueceram tudo que foi pregado. Nós precisamos, mesmo nós que estamos aqui servindo ao Senhor, somos salvos em Cristo, já confessamos a Cristo, estamos aqui lutando, batalhando para estarmos na presença de Deus e para alcançar a glória do Senhor, nós pecamos todo dia, ainda que não queiramos pecar, né? Queremos andar ali na presença de Deus, temos esse desejo, Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade, mas às vezes pecamos quando tudo já aconteceu. Mas se o Espírito Santo tocou a sua vida, tocou a minha vida, nós na hora temos que nos arrepender, e nos converter, não fazer mais aquilo, volta. Estamos caminhando aqui, às vezes nós estamos no trabalho, no meio de pessoas aí que não são cristãs, e nós acabamos nos envolvendo naquele ambiente. Esse é um perigo, porque é isso que eu digo. Se está vendo que a situação não está boa, está te conduzindo para longe da presença de Deus, arranca essa amizade da sua vida, esses relacionamentos da sua vida, mesmo que seja familiar. Nós não vamos deixar de pregar para eles, mas conviver e ficar ali caminhando junto com eles, não. Não, porque se eu tenho um amigo, se eu tenho um familiar que me leva para longe da presença de Deus, então eu prefiro me manter junto a Cristo e Ele vai ser feliz. Lógico, tem aquela questão da sabedoria, né, irmãos? O esposo que não é crente, o filho que não é crente, você não vai se afastar dele, não. Aí você tem, mas a batalha, né? Não pode deixar se influenciar. Você tem que ser a influência no seu lar ali. Primeiro Deus, aquele que não aborreceu o esposo, a esposa, o filho, a mãe, o pai, o irmão, não é digno de seguir a Jesus. Então, nós não podemos nos esquecer disso aí também. A segunda lição que nós vemos aí é nos fazermos como uma criança. Então, deu uma pincelada, um resumo no começo do nosso ensino. A criança ela é o quê? Ela é pura. A criança ela é sem malícia. Ela é inocente. Ela é sincera.
A criança ela é afetuosa. O que é afetuosa? Aquela que se compadece, que se põe no lugar do outro, ela sente o que o outro está sentindo. É por isso que às vezes nós vamos ver uma criança triste. Eu dei um exemplo aqui do lar, né? O lar é um exemplo melhor para se fazer. O pai, fala do pai que o pai é mais bravo, às vezes, maltrata a mãe, fala uma coisa que não der, a mãe fica triste. Pode ver que o filho fica triste também, de ver a mãe dele triste. O contrário também acontece. Eu vejo meus dois meninos lá, um com o outro. Se um toma uma bronca lá, toma uma correção, o outro fica triste. Não gosta não, ele se protege mesmo. Eu lembro de uma vez que um começou a chorar, o outro chorou junto, já se abraçaram lá, até tirou umas fotos, foi engraçado. Foi engraçado, mas nos traz uma lição de como eles são afetuosos. E nós, muitas vezes, estamos vendo nosso irmão sofrendo. Eu falei numa outra oportunidade, foi no domingo, né? Nós estamos vendo nosso irmão caindo, passando dificuldade, porque não está conseguindo vencer o pecado, a fraqueza, está desanimando, está pecando, e nós não nos afetamos com isso, não temos afeto, não temos empatia com nem misericórdia nós temos, muitas vezes, mas o que nós queremos é arrumar uma forma de viver. É do ser humano isso. É olhar para o outro e lançar o seu próprio pecado no outro. E não pode ser assim. Tá? A criança não, a criança ela é afetuosa, ela é perdoadora. Vou dar um bom exemplo aqui no domingo. A criança vai lá, você tem que corrigir, às vezes tem que corrigir mesmo, se for necessário é para corrigir, é bíblico. Os homens não querem que faça isso, mas se não tiver correção, eu já disse aqui uma vez, quem não corrige em casa, depois vai ser corrigido na rua, que é pior. Porque a nossa correção, via de regra, verdadeiros pais, verdadeiras mães, ou familiares que são responsáveis, que são tutores, que têm a guarda, e cuidam, muitas vezes são as avós, né, que cuidam dos netos, se tiver que corrigir, vai ser a melhor correção, porque é uma correção com amor, corrige dor no coração. O coração dói, mas é necessário, porque visando um bem maior, visando a criança estar disciplinada e encaminhada na presença de Deus. E a criança perdoa. Logo passa, ela já está ali de novo, no colo da mãe, no colo do pai, está abraçando, está conversando, está brincando. E entre elas é assim também. E aí fica o exemplo para a igreja. Irmãos que, por motivos tolos, ficam brigados, guardam rancor, mágoa, ficam aí amargurados e não se perdoam, por causa às vezes de besteira, irmãos. E as crianças são como? Elas brigam, se arranjam, se batem, se mordem, daqui a pouco estão os pais brigando, mas eles estão brincando. Não é assim muitas vezes? Estão lá os vizinhos brigando e as crianças já estão jogando bola, já estão brincando de carrinho, estão por aí. Então elas esquecem, elas perdoam com muita facilidade. Nós precisamos aprender isso com as nossas crianças. Temos que nos fazer como elas, perdoar com facilidade. Mas nós carregamos tanta coisa, tanta experiência, tanto pecado já, ao longo da história da nossa vida. Nós fizemos tanta coisa errada, aprendemos tanta coisa errada, que depois para isso aí sair é difícil. Fora aquela situação, que pessoas que a pessoa que fala que é assim não muda, essa aí precisa se converter, porque está no mesmo caminho ainda. Mas eu estou na igreja, eu faço, eu aconteço, mas não mudo. Não dou o braço a torcer. Misericórdia. Então elas são perdoadoras, elas são amorosas, elas são humildes. Porque é natural delas. Elas se põem numa condição de humildade. Ela olha, tem as suas exceções, mas é por uma criação ruim. Mas a criança ela olha para o adulto, para o pai, para a mãe, como superior. Então isso fala de humildade. O Senhor Jesus ensinou que ele era humilde de coração, porque era algo sincero. Então ele veio para servir, ele obedeceu ao Pai, abriu mão da sua glória, veio a este mundo, se fez a semelhança de homem para servir ao homem. O homem pecador que muitos dos quais iriam rejeitá-lo e o rejeitam até hoje. Mas ele foi humilde. Então as crianças são assim. Então se nós não tivermos essas características, como nós vamos agradar a Deus, irmãos? Os
querem impedir, né, a criança de chegar até o Senhor. Falou, não, negativo. Porque a criança agrada a Deus. Vem a mim, pode deixar ela vir. Tá? Então nós temos que ter essa atitude, senão nós não vamos agradar ao Senhor. Como nós vamos ser aceitos, né, pelo Senhor Jesus? Tá? Essas características, entre outras, que se pode elencar, refletem o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Tem mais características das crianças que nós poderíamos falar, mas vamos estender muito. Gálatas 22, 5, 22, que vai falar dos frutos do Espírito. Se nós lermos lá com calma e olharmos para as crianças, nós vamos ver muito daquilo na vida deles. Agora, nós, para termos o fruto do Espírito, temos que, então, nos converter, arrependendo do nosso pecado, obedecendo a Deus e nos fazendo como as crianças, tendo elas como um exemplo de conduta. Ainda que elas tenham uma natureza pecaminosa, a essência delas é pura. Lembra? Mateus 5:8. Quem pode ler para mim, por favor? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glória ao Senhor. Limpos de coração, assim são as crianças, elas são puras. São pecadoras, porque têm a sua natureza pecaminosa, mas na essência delas, pela inocência, pela falta de malícia, ainda não ter o entendimento completo do certo e errado, elas são a sua essência pura. E quem é limpo de coração, nós precisamos ter o nosso coração limpo. Foi também aqui ensinado às crianças de uma forma muito bonita, muito lúdica, né? O que suja o nosso coração e o que limpa o nosso coração. O que limpa o nosso coração é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E nós muitas vezes estamos tirando ele, excluindo ele, deixando ele para fora dela. Não perguntamos mais nada, não obedecemos, não queremos andar com ele e nele. E aí nosso coração vai se contaminando. Todo dia nós somos bombardeados com tentações, com indignações. Se nós deixarmos isso tomar conta da nossa vida, misericórdia. Então nós recebemos essas crianças no nome do Senhor, né, os pequeninos, que são também os crentes sinceros. E receber o nome do Senhor nada mais é do que fazer a vontade de Deus. Então, vem o crente sincero, as crianças e até os pecadores se achegam. Nós temos que receber como esses pequeninos, que são os oprimidos, né, os pobres de espírito, que precisam, dependem de Deus. Nós vamos receber no nome do Senhor. E quem faz algo no nome do Senhor, faz com amor, com misericórdia, abraçando mesmo, recebendo como o Senhor nos recebeu um dia. E se faz isso, faz segundo a vontade de Deus. E assim também recebe o Senhor, porque se você olha para uma criança, da forma como Jesus fala aqui, e qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, que ele estava dando exemplo, a mim me recebe. Porque tudo que nós falamos aqui nos traz uma certeza de que a criança reflete a semelhança e a imagem de Deus nesta terra. Por causa de todas as características que nós falamos. É mansa, é humilde, é pura, é amorosa, é afetuosa, misericordiosa sem saber, sem ter um entendimento completo, perdoadora. Por pior que alguém faça algo para ela, é só lembrar de Jesus na cruz. Depois de tudo que ele passou, irmãos, e a Bíblia não descreve com detalhes o que ele passou. Tem que estudar um pouquinho mais para saber. E ele ainda olhar para o céu e olha para as pessoas, olha para o céu e pede que o Pai as perdoe. Assim são as crianças, esse perdão fácil, vamos dizer fácil no sentido de que a sua essência de pureza e falta de malícia e amorosa faz com que elas perdoem facilmente. Então elas refletem sim, por que não? A imagem e a semelhança de Deus, que fala de uma inocência e de uma pureza. Tá? Então quem recebe essas crianças recebe também a Jesus. Elas são herdeiras do reino de Deus, como está em Mateus 19:14. Então, fala de pureza, de humildade, enfim. A terceira lição, vamos tentar encerrar rapidamente, para dar o horário. Fala aí da nossa responsabilidade, como diz no escândalo. Então, está aqui. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim,
melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azeia e submergisse na profundeza do mar. Isso fala de responsabilidade. Nós temos, e essa questão da responsabilidade é ter realmente zelo e cuidado com elas. Então, o que nós fazemos? O que elas estão observando em nós? Então, o que as nossas crianças, quando nos observam, o que elas estão vendo? Qual é o testemunho que nós damos de como um adulto, de como uma pessoa deve andar, como ela deve se comportar, como ela deve tratar os outros? Amém? Então, a terceira lição é a nossa responsabilidade. Então, nós temos uma grande responsabilidade em relação às nossas crianças. E, irmãos, isso aí reflete esse final de semana, porque cada pregadora, ela foi falando, eu pelo menos vou falar de mim, né? Está me incomodando. Eu até falei da televisão hoje por conta disso, esse celular. Isso está me incomodando. Deus está me incomodando para que eu olhe bem o que está acontecendo, até, se for o caso, tomar uma atitude drástica. Vai ser difícil para mim, porque eu sempre tive televisão, não é fácil, é viciante mesmo. Mas, se é necessário, eu não sei, eu vou ver o que Deus quer que eu faça. E está me incomodando porque nós estamos deixando as nossas crianças à mercê do cuidado alheio e cuidado de pessoas que servem a Satanás nesse mundo para destruir a família. As crianças estão sendo influenciadas e ensinadas em doutrinas de demônio. Olha, irmãos, a irmã Adna, quando ela falou do casamento, falou de mulher com mulher, irmãos, teve pessoa que se escandalizou disso, que a gente percebe na atitude. O corpo da gente fala. O corpo da gente fala, muitas vezes, a reação que nós estamos tendo lá dentro, em relação a algo que é dito, ou a um incômodo nas nossas vidas. Então, quando ela falou isso, algumas pessoas se incomodaram. Irmãos, nada mudou. O mundo quer apregoar isso, falar que isso está correto, que está tudo bem, e que pode, e nós temos que ser politicamente corretos. Veja bem, irmãos, cada um, Deus deu a liberdade para fazer o que bem entende da sua vida, por incrível que pareça. Ele deu essa liberdade. Então, se agora eu quiser aqui abandonar tudo e sair por esse mundo, eu saio. O que me prende? Nada me prende, a não ser o Espírito Santo de Deus que entrou na minha vida. E aí eu não consigo mais viver sem a presença dele. Mas esse prender, esse tornar escravo, não é uma forma opressora. Nós não estamos acorrentados, nós nos fazemos presos a Cristo por amor a Ele, porque recebemos a tua palavra e fomos alcançados pela sua graça. É a obra de Deus em nossas vidas. Então cada um faz o que quer da sua vida. Mas eu não preciso ser, eu não posso ser obrigado a concordar com isso. Os meus princípios são bíblicos. É a palavra de Deus, é o ensinamento de Deus, é a moral, é a ética, é a lei de Deus que me foi ensinada. E eu creio nesta palavra, e se o Senhor diz que isso é errado, está errado, porque Ele é a verdade. E eu não consigo corromper a verdade, porque ela é absoluta e ela é santa, porque Jesus é a verdade e Ele é Deus. Então por que eu vou me escandalizar com isso? Isso não quer dizer que nós vamos tratar ninguém com preconceito, discriminar, ou agredir, ou dizer que não podemos nos relacionar com essas pessoas dentro do limite, que não nos influencie. Isso, para nós, como cristãos, não pode, não é aceitável. Nós respeitamos, mas eu não sou obrigado a concordar. Então não vamos nos escandalizar com a pregação que fala do pecado. Porque, ou não é mais pecado, ou a palavra de Deus mudou. E qual que é o dever do cristão? Anunciar o reino de Deus, para que as pessoas se arrependam, e anunciando o Evangelho, conheçam o pecado que é nas suas vidas, para que como é que ela vai se arrepender do que ela não sabe que é errado? Então a palavra de Deus vai revelar. Amém? Vai revelar. Nós temos essa responsabilidade, então, de cuidar dos nossos filhos, para ensiná-los na palavra de Deus, no que é certo, não mudou. Deus fez tudo corretamente, perfeitamente, e por isso que ao final da sua obra, tudo que Ele fez, Ele viu que era bom. Deus não fez essas coisas, irmãos. O que Deus fez é bom. O que Ele não fez, temos que tomar cuidado com isso. Então, por que a igreja está se
escandalizando. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos influenciados pelo mundo. As pessoas estão nos oprimindo ideologicamente, através de opinião, através no campo das ideias. Nós estamos sendo vencidos e oprimidos, e estamos nos tornando tímidos e acuados, e aí não queremos mais falar, ficamos constrangidos de falar que é pecado. E aí olha o que está acontecendo, tá? Então nós temos uma responsabilidade. Provérbios 22:6 vai dizer que nós temos que instruir a criança no caminho que ela deve andar. Tá? E aí esse sentido, essa palavra instrução, ela tem um sentido literal, real, de dedicação. Porque pessoas que fazem instruir, mas não se dedicam. Não, a nossa responsabilidade como adultos, nós somos os pais, não. Aqui na igreja nós temos uma responsabilidade de instruir com dedicação. Louvado seja Deus. Então, é o ensino da palavra, é ensinar a ter disciplina. Eles têm que ser disciplinados, a ter obediência, de maneira que Deus se agrade deles também. Nós temos que ensinar isso aí para eles. Tá? Não podemos omitir dos nossos filhos a soberania de Deus, a justiça de Deus. Deus é amor, mas Ele é justiça, e a justiça dele vai se cumprir. Não podemos sequer omitir a ira de Deus. Irmãos, no Antigo Testamento, os ímpios e os iníquos propriamente, aqueles que se rebelaram contra Deus, eles vão dizer que nosso Deus era um genocida. Mas a Bíblia, ela não detalha o grau de perversidade, de iniquidade daqueles povos. Então, se nós olhamos para este filme, que faz uma insinuação de um ato de pedofilia, isso era cometido naquele tempo, além do sacrifício dos próprios filhos. Idolatria tal qual chegava às narinas de Deus com cheiro de podridão, de morte. E aquele povo teve a chance. Não, Deus não abre mão da sua santidade, não toque no sagrado. E aquele povo teve que ser eliminado mesmo. Todos. Israel ainda pecou isso porque não eliminou todo mundo. Então nosso Deus. E olha, nós estamos numa geração que é pior do que essa. É pior. A corrupção desse tempo é pior. Então, irmãos, nós ficamos aqui quietinhos, sentados no nosso banco, queremos ouvir as palavras do Senhor. Amém. Mas o mundo aí fora está perdido, chafurdando numa nação de pecado. Cheira a morte esse povo. E a nossa obrigação é deixá-los lá. Deixar que os nossos filhos estão indo para a escola, que estão brincando às vezes com os amiguinhos na escola, estão aprendendo coisas que não devem. Assistem a TV, nós nem estamos vendo o YouTube e outras tantas coisas, nós não estamos vendo o que eles estão vendo. O que está sendo jogado na mente deles? E também, como eu disse, os crentes sinceros, mas ainda sem muito entendimento, nós temos que cuidar de todos eles. Amém? Temos que cuidar, tá? E se for necessário também, falei aqui da correção, nós temos que corrigir nossos filhos. Vou dar uma adiantada aqui. Então, irmãos, esse filme veio, é só o começo, tem muita coisa pior que isso, tá? E nós vamos falar do que é isso aí? Estão tentando normalizar este ato terrível, porque uma criança que é abusada nesses termos, nós não precisamos entrar em detalhes aqui, para o resto da vida dela, ela carrega esse trauma, só Deus para trazer um bálsamo curador, né? É algo terrível, é diabólico. Toda violência sexual, ela é terrível, mas uma criança que sofre esse tipo de violência é algo que eu não tenho palavras, eu não aguento um negócio desse, é terrível demais para mim conceber essa situação. Mas está aí, é uma realidade, e abertamente, num canal, num filme, e aí uma pessoa vem e mostra, os irmãos me perdoem só um momento, a foto de um pastor do lado do banner do filme, elogiando o autor do filme, porque ele passou 2 horas rindo muito, como há muito ele não ria. Um pastor de renome. Como é que ele conseguiu assistir esse filme e ver uma cena dessa e rir? E rir! Que nível nós estamos chegando? Que cristão que nós estamos sendo, irmãos? O
que nós sabemos da palavra? O que nós sabemos de pecado? O que nós conhecemos de verdade? Que evangelho nós estamos vivendo? Como que eu, pastor de uma igreja, dirigente de uma igreja, vou assistir uma porcaria dessa no filme e vejo uma cena terrível, nojenta, asquerosa dessa, e vou lá e elogio o autor, e as minhas crianças, e os meus filhos, e as crianças que estão neste mundo vulneráveis, porque não tem quem as cuide, sendo abusadas dentro de suas casas, muitas vezes, irmãos. Como nós estamos como igreja, como alguém que tem a mente de Cristo, não chorar por isso, não lamentar por isso. O mundo está dessa maneira. Nós temos um dever. Ai daqueles, é mistério que vem o escândalo, mas ai desses homens. Alguns desses são já irreconciliáveis. Já não há por que orar pela vida deles. Alguns deles não há por que orar mais. Irreconciliáveis. Apostataram. Tem a mente cauterizada. Esses mesmos homens têm a liberdade de criticar, de blasfemar contra o nosso Deus, de fazer paródias e piadas do nosso Deus, colocando ele como travesti, como homossexual, o nosso Deus, mexer no sagrado. Fazem isso com crianças, e as pessoas riem e dizem, não, é a liberdade, é a arte, não podemos censurar. Negativo, irmãos, a liberdade ela tem um limite, passou desse limite, torna-se uma libertinagem, é isso que esses homens estão fazendo, são libertinos, pervertidos, e o crente tem medo de falar. Então nós podemos ser achincalhados, o nosso Deus que não precisa da nossa advocacia, nem da nossa defesa, porque Ele é Deus, Ele é soberano e tudo está no controle de suas mãos. Irmãos, o nosso Deus não perdeu o controle. O mundo está desse jeito, mas Ele está no controle de tudo. E no tempo certo a sua ira virá e a sua justiça será feita. Mas até lá, a igreja não pode ficar indiferente ao que está acontecendo. E nós devemos falar sim, falar que é necessário que se arrependam. Que Deus tenha misericórdia de nós. 1 Pedro, para nós encerrarmos, eu tive que pular algumas coisas. 1 Pedro 1,16 diz, porquanto, sede santos, porque eu sou santo, é ordem do Senhor. Ai do mundo, ai das pessoas pelas quais o escândalo vem, irmãos. E aí nós vamos elencar, o que é o escândalo? Olha, se nós formos um instrumento para incentivar as pessoas à diversão mundana, quantas igrejas estão tendo diversão mundana? Se nós levarmos o quê? Materiais, literaturas pornográficas, pornografia às pessoas, ensinamentos humanistas, como muitos que se dizem pastores estão fazendo, filmes imorais, músicas mundanas, drogas, bebidas alcoólicas, maus exemplos, falsas doutrinas e companhia iníqua, tudo que nós falamos aqui já. Nós estamos servindo a quem? Se nós fazemos esse escândalo, servindo a Deus ou servindo a Satanás? Sejamos santos como nosso Deus é santo. E assim quis o Senhor falar conosco esta noite. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Nos coloquemos de pé e vamos agradecer a Deus. Graças a Deus, Deus. É difícil. Vamos vigiarmos, todos nós. Vamos ficar atentos. Os crentes, nós crentes, estamos aceitando muito fácil as coisas que o mundo está empurrando para nós. O relativismo entrou na igreja, o mundo entrou na igreja. Não é bem assim, isso é retrógrado, porque o filme diz isso, a criança lá se assusta, né? Se assusta. E eles dizem, mas para que isso? Que mente é essa retrógrada, antiquada? Irmãos, pessoas conhecidas falam que está tudo bem. Eles querem normalizar isso aí, tá? E a maioria dessas pessoas famosas, eles estão envolvidos nesse ato, tá? Esse ato terrível. Então, irmãos, vamos orar a Deus, vamos continuar orando pelas nossas crianças, vamos meditar na palavra de Deus. Chega o tempo, é o tempo de nós estarmos firmados na palavra de Deus. Não dá para vacilar, e vacilar aqui não é gíria, não, irmãos. É ficar aí, manquejando no caminho do Senhor. Temos que estar firmados. Os tempos são maus, são tempos difíceis, a igreja tem que se fortalecer.
para enfrentar. E estejamos preparados, irmãos, para prisões, para processos. Estejamos preparados. Agora nós temos que ver se nós vamos negar o nome do Senhor ou vamos confessar diante dos homens. Amém? O evangelista de Natal estava sendo da bênção apostólica. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos encerrar. Pai do Senhor para a igreja. Boa esta palavra, amém, irmãos? Eu tenho um bocado de primo que vive nessa vida do homossexualismo e eu não fiquei nem um pouco, a irmã já falou, e ela está certa, nós temos que pregar. Tem um bocado de primo, irmãos, temos 4 ou 5 aí vivendo nessa vida, mas Jesus vai libertar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a irmã não teve que sair porque ela teve que buscar sua filha, por isso que ela teve que sair mais cedo. Oremos pela irmã Dora, encontrei o irmão Eduardo, ela está internada e ela fez a cirurgia, só que teve, acho que não deu, vai ter que mexer na cirurgia, então ela ainda continua internada. E o pastor nos falando, pessoas pegam versículo, estava falando com uma jovem, ela perguntou para mim, Reginaldo, é errado, é pecado pôr silicone? Eu falei, rapaz, que pergunta, essa foi boa, hein? Aí eu falei para ela, qual é o motivo que você vai colocar? Para ficar me aparecendo. Eu falei, então o motivo é pecado. Aí chegou uma irmã do meu lado, eu falei, irmã, o que você acha? Ela estava falando, Reginaldo, eu acho feio no meu corpo, tudo que Deus fez em você é perfeito. Aí uma irmã chegou em mim, Reginaldo, mas e a saúde mental? Eu falei, mas qual é a intenção? Eu falei, eu já ouvi que você tem vontade de pôr isso. É por isso que você está defendendo. Então, irmãos, qual é o motivo? Vamos dar uns ensinamentos sobre isso. A beleza da mulher, irmão, não está em temer a Deus, do ser humano, é temer a Deus, a maior beleza. Se for algo cirúrgico para corrigir um defeito, até mesmo. Agora, a intenção, qual é a intenção disso? Então é bom a gente pensarmos, as perguntas que vêm para nós, e na hora, graças a Deus, Deus me deu a graça. Aí eu falei, chegou o irmão, falei, me ajuda aqui, o que você acha? Aí não, mas não é saúde mental, não ajuda a pessoa a estar bem mentalmente? Eu falei, e vai para o inferno? Vai estar tão bem assim, com o corpo tudo assim, e a intenção? Então eu falei, eu já ouvi que você tem vontade de fazer isso, então vigia. Então, irmãos, que nós possamos tomar cuidado, querer usar texto da Bíblia para querer corrigir nossos pecados, nossos erros, né, pastor? Obrigado por essa palavra, eu ouvi nesta noite, e a igreja também ouviu, e nós iremos cada dia mais melhorar diante de Deus. Senhor Deus e Pai, graças te damos por esta palavra, meu Deus e meu Pai amado, a pureza que nós queremos nos renunciar, meu Deus e meu Pai amado, estar diante da tua presença. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão nesta noite, e que nós, como pais, meu Pai, venhamos instruir nossos filhos na tua presença, meu Deus. Meu Pai, oro pela irmã Dora, que está ali no hospital, que o Senhor entra com providência, meu Pai, fazendo um grande milagre. Oro também pela irmã Luziene, Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos, vai fazendo um milagre. Meu Deus, o nosso passeio, nossa excursão ali, meu Pai, no domingo que iremos fazer, guarda a nossa ida, guarda a nossa volta, que venha ser um dia de aprendizado, meu Pai amado, para o nosso conhecimento, em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nunes. Ô Nunes. Nunes.